sou o Marcelo e eu quero contar uma história para vocês. Esse cara que está atrás de mim aqui se chama Ângelos Novos, uma pintura do século XX de um cara chamado Paul Klee. Essa pintura foi comentada mais tarde, não muito mais tarde, por um filósofo alemão chamado Walter Benjamin, autor de As Passagens, na qual ele avaliava Paris do final da Belle Époque. Ele passou a olhar também para essa imagem do Paul Klee como uma espécie de metáfora do mundo moderno, no início do século XX. O nome dela, Ângelos Novos, remete à ideia de que vocês têm um anjo e que esse anjo está o tempo inteiro olhando para a sua esquerda, o canto de baixo. A descrição de Walter Benjamin é mais ou menos assim. Ele foge dos escombros que cada vez mais se aumentam próximo dele. Ele foge desses escombros, ele voa. Esses escombros nós chamamos de progresso. Ele tenta acordar aqueles que estão dormindo para que eles também fujam desses escombros, mas ele não consegue. Esses escombros é aquilo que nós chamamos de progresso. Durante muito tempo, se pensou que progresso tinha relação especificamente com a questão técnico-científica e industrial. Mas nós estamos chegando numa era hipermoderna, no século XXI, em que essas questões não respondem mais às animosidades e às angústias da sociedade moderna. E eu posso dar para vocês 3 exemplos de historinhas. A primeira, quando eu era muito pequeno, em torno de 5, 6 anos, eu acredito, e eu me lembro de acordar na casa do meu avô. Eu não me lembro nem a cidade exatamente, se ela era Coxilha Grande, Nova Roma, se era Vacaria. Eu era muito pequeno. Eu perdi meu avô muito cedo, avô paterno, mas eu me lembro daquele momento, daquela casa, que eu não sei nem onde é, e nunca mais voltei, porque em algumas manhãs que eu passava lá, eu sentia, ao acordar, o cheiro da madeira da casa. Eu conseguia enxergar, através da fresta da porta de madeira, o sol entrando. Eu conseguia sentir o cheiro da grama e do mato que circulava aquela casa. Eu até mesmo sentia o cheiro do fumo que meu avô tinha utilizado na noite anterior jogando carta. Por que eu lembro exatamente disso? Porque eu não lembro mais do resto. Essa imagem ficou na minha mente, e aí depois, me tornando um adolescente, eu tive outras experiências. Só que dessa vez, ao invés de, pelo olfato, era o som. Foi a primeira vez que eu comprei um aparelho 3 em 1. Para quem não sabe o que é 3 em 1, os mais novos, depois procurem no Google 3 em 1, que era o aparelho. Você colocava lá, você tinha o rádio, fita cassete e o disco de vinil. Eu só tinha fita cassete, e no dia que eu comprei o 3 em 1, eu podia então utilizar o vinil. Era fantástico. Eu senti o cheiro do vinil, mas ao mesmo tempo eu pude ouvir aquele chiado que a gente escuta de vez em quando se a gente compra a gravação em modelo vinil pelos meios de comunicação, os meios de mídia convencionais. Me lembro que o primeiro álbum era do Faith No More e o segundo que eu comprei era do Nirvana, que eu costumeiramente ouvia às 6h30 da manhã antes de ir para o colégio. Meus pais detestavam aquele som e os meus vizinhos mais ainda, porque eu ouvia num som um pouquinho, 6h30 da manhã. Se acostumei. Mas aquele chiado, aquele ruído, me atraía ainda assim. Não estou dizendo que a gente não possa utilizar a tecnologia, mas já vou chegar no ponto. O terceiro exemplo vem também quando eu estou finalizando mais a minha idade de adolescente, e foi no dia 24 de dezembro de 1994. Quando eu tinha voltado, eu era estagiário no banco, tinha feito uma festa à noite, praticamente não tinha dormido, cheguei em casa, tomei um banho porque eu tinha que pegar o ônibus para ir para a praia. O ônibus saía às 6 horas e eu estava pronto às 5h15, mas eu tinha ali uma caminhadinha boa até a rodoviária. E de repente eu ouvi alguns carros, poucos carros, buzinando muito alto, quando eu já estava com a minha mala na mão. Quando eu desci, eu morava a uma quadra de um cinema que já tinha sido teatro, que já tinha se chamado Apollo e que agora se chamava Cine Teatro Ópera. Ele tinha acabado de pegar fogo.
Naquele momento eu pensei, eu vou embora, olhando ele em chamas, pensei, vou embora, que tragédia, ou tiro uma foto. Não havia nenhum fotógrafo ali, naquela era, né, não era muito, enfim, naquela era parece que eu sou um homem das cavernas, né? Não tinha nenhum fotógrafo, nem amador, nem profissional ali. Eu teria uma exclusiva foto do Cine Teatro Ópera incendiando. Poderia fazer com ela talvez o que eu quisesse. E eu tinha câmera na minha mochila. Eu tinha tempo só para dar uns passos a mais e tirar foto. Porque eu estava ali numa experiência visual, embora trágica, incrível. Mas alguma coisa me disse, não, seria um desrespeito. E eu não abri a mochila e fui para a praia. E ao chegar na rodoviária, entrar no ônibus, eu via aquela fumaça no centro de Caxias, que não era o sinônimo de industrialização, mas era o sinônimo da cultura se esvaindo. O que eu quero dizer com esses 3 exemplos? Esses 3 exemplos nos mostram que em algum momento na minha vida, como provavelmente na vida de vocês, nós temos experiências que Walter Benjamin vai chamar não só de nostalgia, mas de uma espécie de reflexo ou ressonância. O patrimônio de uma cidade ele não passa mais necessariamente pela questão do critério artístico apenas, ou de quem o cria, ou dos valores necessariamente ligados à arquitetura e à beleza. Eles agora são interpretados através daquilo que a arquitetura pode provocar dentro de nós. E toda vez que vocês saem às ruas de Caxias e olham uma casa ainda de pé, antiga, ou uma casa sendo demolida e pensam, nossa, que bonita essa casa, ela poderia ter sido reutilizada, porque nós temos tecnologia suficiente para fazer isso. Vocês estão tendo a mesma sensação que eu tive nos 3 exemplos, uma nostalgia. Mas diferente da nostalgia romântica, a minha nostalgia é a nostalgia crítica, aquela que você não precisa concordar com tudo, mas é aquela nostalgia que o Benjamin nos dizia que nos possibilita o sonho. Ser nostálgico no ponto de vista romântico é perigoso, porque você pode usar o passado apenas para servir de elemento para constituir o teu presente, determinados poderes para controlar o futuro. O que o Benjamin fala, e o que eu digo hoje, é que o passado, o nostálgico, reflexivo, aquilo que nos remete a esses exemplos, ele pode ser extremamente importante para a imaginação. Não há cidade sem imaginação. As ruas de uma cidade, o patrimônio de uma cidade não podem ser necessariamente apenas circuitos, vias rápidas ou nem tão rápidas. Eles não podem ser só apenas caminhos pelos quais nós saímos de casa e vamos para o trabalho. Esses lugares que a gente passa são extremamente importantes para a gente viver neles, olhar ao redor, não só transitar. E aí uma pergunta que eu acho importante, e que não é exclusividade de Caxias do Sul, mas também são de outras cidades. No meu doutorado eu pude analisar o patrimônio arquitetônico da Argentina, e acontecia uma coisa semelhante em várias cidades, em uma especial. Por que, em determinado momento, nós destruímos, eu peguei o símbolo aqui do ópera, que tinha uma das melhores acústicas do estado. Quem dizia isso era Eva Sofer, né, quem organizou a reconstrução do Teatro São Pedro, uma das melhores acústicas. Por que nós destruímos esse teatro e, no lugar, construímos uma garagem que guarda nas suas gavetas o símbolo máximo de uma velocidade hipermoderna que não serve para absolutamente nada, já que nunca fizemos carros tão rápidos, nunca andamos tão lentamente no trânsito. O que isso significa? Isso possivelmente é um sintoma. Depois vai ter o pessoal aqui para analisar isso. Mas eu faria essa minha convocatória para vocês, utilizando inclusive as fotos de algumas edificações que já não existem mais em Caxias. Parcialmente existem, outras nem tanto. Apenas para vislumbrar o que significa exatamente isso. É um sintoma? Quando nós fazemos isso, significa que temos alguma coisa, alguma questão em relação ao nosso convívio, a nós mesmos. Apenas para informar vocês,
que a palavra nostos, ela vem do radical nostalgia, vem de nostos, lar, e algos, dor. A nostalgia, geralmente, para não dizer sempre, é um sentimento que nós temos de algo que não está próximo de nós. É de um lar que nós não conhecemos ou de um lar que nós gostaríamos de ter. Nostalgia é essa dor por uma cidade que nós ainda não conquistamos, mas que, acredito que com o dia de hoje, a noite de hoje, nós possamos devolver o debate que essa cidade merece. Muito obrigado, boa noite.